Muito bem, meus amigos. Hoje o Politicast está imperdível. Convidei e, graças a Deus, aceitou meu convite, um dos deputados mais polêmicos do Congresso, um dos maiores oradores e, por que não, um fenômeno eleitoral. Teve 8 mil votos para vereador, depois 120 mil votos para deputado federal, sem as suas redes sociais foi para quase 160 mil votos. Você já sabe do que eu estou falando? Não sabe ainda não? Deputado Ottoni de Paula. Meu amigo Rodrigo Bettelin, que alegria estar aqui no Politicast com você e para a gente poder bater um papo legal, sempre aberto, sempre franco e sem filtros, é muito importante para a gente. Não, e como eu sei que você não foge de polêmica, sim, então eu vou começar aqui lhe fazendo uma pergunta muito clara. Você acha que esses processos contra o Bolsonaro têm alguma, digamos assim, alguma consistência ou é tudo perseguição? Bem, a consistência, quem vai dizer se tem ou se não tem, é a própria investigação da Polícia Federal, que eu espero que seja isenta, não é? 100% isenta. A Polícia Federal ela não pode ser uma milícia do judiciário. Ela não pode estar a serviço de interesses particulares de quem quer que seja. A Polícia Federal é uma polícia de Estado e a gente espera que ela se comporte assim, como uma polícia de Estado. Então é ela que vai dizer se as acusações que estão sendo implicadas ao ex-presidente Bolsonaro têm fundamentos ou não. O que precisa ficar muito claro, tá, Bettelin? Porque nós vivemos uma polarização tão grande no país que se não ficar muito claro, muito clara as provas, as evidências de que houve por parte do ex-presidente algum crime, seja este crime qual for, você vai gerar uma convulsão no país, não é? E ao invés de você terminar com essa polarização, que é o que muitos querem, você vai aumentá-la ainda mais, não é? E você vai fortalecer ainda mais essa figura do mito, que hoje é o ex-presidente Bolsonaro, não é? Então você precisa, eu espero que todas essas investigações sejam realmente conduzidas com toda a transparência e lisura que a República espera. Porque, vamos lá, temos alguns temas que eu acho que são importantes e a gente separar o joio do trigo, né? A questão do golpe. Eu acho que para qualquer pessoa minimamente isenta, dizer que o que aconteceu no dia 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe é uma piada, né? Tentativa de golpe eu vi na Bolívia, com o exército tentando tomar o palácio do governo, com tanques, com soldados. Aquilo é um golpe e o general que ia ser empossado presidente presente no local. Você tinha ali o que você teve no dia 8 de janeiro, uma cena absolutamente lamentável e condenável, mas foi uma grande baderna. Na verdade, foram brasileiros emocionados, inflados, não é? Pelas palavras de esperança do ex-presidente Bolsonaro, não é? E que entendiam que, bem, se Bolsonaro ele não conseguiu entregar aquilo que nós achávamos que ele entregaria, não é? Então vamos nós. Ou seja, foram brasileiros que havia baderneiros ali naquele meio? Havia, claro que havia. Mas havia muita gente, aliás, a grande massa eram pessoas do bem e que naquele momento de emoção foram vítimas daquele movimento que você vê no gado, né? Sim. Sem se querer falar que eles são gados, nunca. Mas aquele movimento de começa a confusão e todo mundo vai junto, não é? E aí todo mundo vai atrás. Mas é importante, Bettelin, a gente compreender uma coisa e eu fico muito tranquilo. Bettelin, durante os 4 anos que Bolsonaro foi presidente da República,
Eu acho que nenhum aliado falou tantas verdades para ele do que eu. Betely, eu nunca fui do partido do ex-presidente Bolsonaro, mas sempre o admirei como uma das pessoas mais bem intencionadas para o nosso Brasil. Ninguém, eu não conheci, talvez eu não conheça, nenhum político mais bem intencionado nas questões desse país do que Bolsonaro. Mas eu julgo também que faltou inteligência emocional muitas vezes no ex-presidente, não é? Que fez com que ele... eu me lembro que após o dia 7, o segundo dia 7 de setembro, quando ele convoca toda a população e ele diz, é a última vez, e toda a população de novo vai às ruas naquele momento. Eu fui, todo mundo foi. Bem, dia 8, eu estava lá em Brasília e tem vídeos circulando aí pela internet, tá no YouTube, tá? De uma manifestação de vários caminhoneiros exigindo que ele tomasse alguma providência dentro daquilo que ele despertou toda a população. E eu tô ali no meio deles e tá de madrugada porque a polícia de Brasília queria dispersá-los e ia ser uma carnificina confusão ali. Generalizada. Ali uma confusão generalizada. E eu fui ali. E me lembro que o ex-presidente Bolsonaro foi aconselhado pela sua assessoria de não recebê-los. E eu pego o telefone para acalmá-los, ligo para o presidente Bolsonaro, explico o que está acontecendo e peço, pelo amor de Deus, para que o presidente receba eles com as cartas que eles querem entregar ali ao presidente Bolsonaro. Isso está aí na internet, aí não é qualquer um pode acessar. Eu me lembro, Betely, que eu fui até o presidente no outro dia e eu só não me lembro se era o dia 8 ou se era o dia 9. Não, essa foi o dia 8. Essa é a minha conversa com ele. Depois é que houve essa questão desses caminhoneiros. E eu me lembro, Betely, que eu disse assim, presidente, ô Tony, entra aí, senta aí. Eu falei, não, é papo muito rápido. Eu só quero saber qual é a próxima ação agora para a gente se organizar e a gente não está sabendo como é que vai fazer. Ele olhou para mim e disse, ô Tony, mas o que eles querem é um absurdo, tirar os ministros, aí eu tomei um choque, porque eu disse, presidente, eu não sei o que o senhor vai fazer, mas a população está achando que alguma coisa vai acontecer e estão inflamados. Ali eu percebi o seguinte, nunca teve plano de nada, nem de golpe, nunca houve. Portanto, voltando para o dia 8, falar que aquilo ali foi um golpe arquitetado por Bolsonaro, esquece, não foi. Até porque, por que queria arquitetar um golpe após as eleições? Nós já tínhamos um novo presidente da República. Se era para ter movimento de golpe, era antes. O que nós tivemos ali foi parte minoritaríssima da população brasileira dizendo, peraí, nós vamos agir então por conta própria. Movidos, aí sim você pode dizer, não, porque Bolsonaro tem responsabilidade. Aí eu concordo. Movidos por um sentimento despertado pelo ex-presidente. Sim. Aí tudo bem. Agora, dizer que aquilo ali foi um golpe, e foi um golpe arquitetado pelo próprio bolsonarismo e por Bolsonaro, pelo amor de Deus, isso é uma loucura. Eu só referendando o que você já disse, eu acho que esses processos todos que estão envolvendo o Bolsonaro, golpe, joia, agora tem negócio da BIM, né, que envolve até o pré-candidato Ramagem, enfim, essa série de processos que estão rolando na justiça, eu estou falando sobre a ótica da comunicação, não estou falando sobre a ótica jurídica, porque aí eu acho que cabe à justiça, claro. ao Ministério Público, enfim, a acusar, a justiça condenar ou não. Mas eu acho que do ponto de vista político, se não ficar muito claro para a população... É isso que eu estou falando.
que há realmente uma culpabilidade do ex-presidente, eu tenho convicção, corroborando o que você está dizendo, que vai ser um tiro no pé. Sim. Ao invés de matarem o mito, você fortalece o mito. Vão fortalecer o mito. É isso aí. Porque, por exemplo, vamos lá pegar o caso das joias. O Lula diz para quem quiser que saiu com 11 contêineres da presidência. E não foi crime. Usava um Patek Philippe dado pelo presidente da França no centenário da França. E não era crime. Ou seja, ficou para ele. Sim. Se é seu, se você vai vender, vai dar para seu filho, Sim. para seu neto, o que você vai fazer? É um problema seu. Sim. Mas tinha que vender, tinha que declarar, não sei o quê. Enfim, aí entra nas nuances que o povo não entende. Não. O povo não entende isso. Certo é, não havia e não há legislação para esse assunto. O que há é entendimento. É um entendimento do Tribunal de Contas da União sobre bens personalíssimos, tá certo? Porém, esse entendimento não é lei, é uma resolução do tribunal. Portanto, não dá nem para você acusar o ex-presidente Lula ou o atual presidente Lula e a ex-presidente Dilma, certo? De terem algum comportamento ilegal por ter levado, Lula no caso, um container ou vários containers de vários presentes para casa, porque na verdade ele poderia ter feito isso mesmo. Por quê? Porque não havia legislação que o impedisse disso. O presente era dele, esse era o entendimento, então ele podia levar para casa, não é? Na verdade, o que nós estamos percebendo é que estão burlando ou estão usando o entendimento ou a resolução do TCU de acordo com o cliente, de acordo com o seu bel prazer. Ou seja, se é meu amigo, tá valendo. Se não é meu amigo, eu já pego esse entendimento e praticamente transformo ele em lei. Então não houve crime neste caso. Não houve crime. É por isso que você disse, eu disse e nós estamos dizendo novamente. Se não ficar claro para a população, houve crime e aqui está a prova, você vai polarizar ainda mais a nação brasileira e você vai fortalecer ainda mais essa figura que, sem dúvida alguma, historicamente, é a figura mais popular da política brasileira de todos os tempos. Chama-se Jair Messias Bolsonaro. Que eu vou dizer aqui uma coisa, disse até para você em off. Se você quiser dar a Bolsonaro, se você chamasse Bolsonaro e aí dissesse assim, presidente, o senhor terá a chance de se reeleger 10 vezes presidente da República e 10 vezes o senhor vai ser reeleito. Não se preocupe. Mas no final de 10 eleições, o senhor vai sair queimado, vai sair como corrupto, como muitos políticos saem. Ou o senhor tem uma segunda opção. O senhor viverá mais 10 anos sendo chamado de mito, mas também não vai ser eleito para mais nada. Ele vai preferir ser mito. Por quê? Porque as pessoas ainda não entenderam, e é importante que a oposição entenda isso, a turma lá entenda isso, que Bolsonaro não está nem aí para ter mandato. Você pensa que ele está se matando, angustiado porque ele não pode ser presidente da República e que nada, escuta, aquela cadeira para Bolsonaro sempre foi um fardo, um peso que ele levava porque ele entendia que ele tinha uma missão. Esse cara não é vaidoso para isso. O poder não envaidece Bolsonaro. Sabe o que envaidece Bolsonaro? Reconhecimento. É o reconhecimento. A fraqueza de Bolsonaro é o mito. Ou seja, ele entende que enquanto ele puder andar na rua e ser ovacionado pela população, ali está a glória dele. Portanto, uma perseguição, se ficar cada vez mais claro que há uma perseguição do sistema contra esse cara, isso só vai fortalecê-lo ainda mais. E mais do que fortalecê-lo, para onde ele apontar o dedo é para onde a população vai. Ou seja, sem mandato, ele ficará muito mais forte do que com mandato.
Por quê? Porque com o mandato ele fica refém do sistema, porque aquela cadeira faz qualquer um ser refém do sistema. Fora da cadeira, esquece, meu amigo. Ele aponta para onde ele quiser apontar e vai dar certo. Eu considero você um político com muito bom senso, né? Pese você ter suas posições muito claras, todo mundo sabe quais são as suas posições. Sim. Você é um político de muito bom senso e você consegue, mesmo tendo suas posições e seu lado, ser crítico quando o seu lado está errado. Sim, claro. E, digamos assim, elogiar o lado contrário quando faz algo de certo. Claro. O Lula já está no seu segundo ano do seu terceiro mandato. E você tem acompanhado, óbvio, você é deputado federal, acompanha de perto o que acontece em Brasília. Qual você acha que é o maior acerto e o maior erro do governo Lula até hoje? Ou se você acha que não tem acerto, não tem erro, enfim. Qual é a tua opinião sobre o governo Lula até esse momento? Bem, eu acho que a esquerda ela é um desastre no poder, né? Fora do poder é a oitava maravilha do mundo, porque eles vendem um país que todos nós queremos, com mais igualdade social, com maior distribuição de renda, não é? Com a ascensão do pobre na classe social. Mas quando eles chegam no poder, não é? Eles se banqueteiam com o sistema. Eles se banqueteiam com o mesmo banquete que faz o pobre continuar pobre. Ou seja, o discurso deles é um discurso maravilhoso, maravilhoso. Quando o Ciro Gomes disse que Lula é o encantador de serpente, o é. E eu vou dizer uma coisa muito clara aqui. Se alguém um dia quiser conversar com Lula, eu não sei qual é a religião dessa pessoa, mas vai ligado na sua fé, né? Se for da macumba, se for lá da curimba, toma um banho de pipoca antes. Se for evangélico como eu, clama o sangue de Jesus, jejue, porque esse cara encanta qualquer um, tá? Ele tem um discurso maravilhoso, ele tem uma energia humana muito forte, tá certo? Mas aprendeu a ludibriar, aprendeu a vender e não entregar. Portanto, se você falar para mim qual é o ponto positivo do governo Lula, em que pese eu não torcer para o avião cair só porque eu não gosto do piloto, por isso eu faço uma oposição propositiva. Teve agora quarta-feira passada, ou nessa semana agora, teve a nossa reforma da tributária, não é? Eu votei a favor da reforma. Estou tomando pau que não acaba mais. Porque é uma crítica que eu faço ao bolsonarismo, certo? Ou parte do bolsonarismo, porque não é todo, é que, infelizmente, parte do bolsonarismo quer a oposição pela oposição. E não tem problema nenhum de fabricarem fake news. Nenhuma, esquece. Ou seja, eles pegam a reforma tributária, que é algo que tinha que ter acontecido no governo Bolsonaro, mas teve a pandemia e tá, certo? A reforma não foi a reforma do Lula, porque ele não queria esta reforma que nós aprovamos. Ele queria uma reforma muito mais condescendente com os pensamentos progressistas de arrecadação, pela arrecadação. O que o Congresso fez? O Congresso pega essa reforma, faz uma depuração, ouve todas as entidades sociais envolvidas no assunto. Tivemos em Brasília mais de 300 de reuniões com várias entidades empresarial, entidade de classe, entidades filantrópicas, todos foram ouvidos para nós chegarmos a um texto que, embora não atenda a todos,
mas é melhor do que esse Frankenstein que nós tínhamos. Não tem a menor dúvida disso. De arrecadação tributária. Hoje nós temos o IVA, que é um imposto único. E olha que eu estou falando isso, que eu não tenho a menor dúvida do que você está falando, eu vou ser prejudicado no meu negócio. Sim. Eu vou pagar mais imposto. Eu, como agência, eu Sim. vou pagar mais imposto. Sim. Mas eu entendo que o que tinha antes era inadministrável. Claro que era. Então, assim, a reforma é a reforma dos sonhos? Não é. Não é. Mas certamente é melhor do que o que estava aí. Sim, sem dúvida alguma. E outra coisa, não é você tem ganhos imensos para a nossa população, certo? Você tem, por exemplo, a nova cesta básica sem alíquota. Você tem hoje proteínas, carnes, ovos, inclusive o sal, sem nenhum tipo de alíquota agora em cima. Você tem medicamentos agora, todos os medicamentos, os que já não incidiam alíquota, agora todos os outros têm uma redução de 60% de alíquota em cima, portanto é remédio mais barato para a nossa população, certo? Todos aqueles mais de 40 milhões de brasileiros que estão inseridos no CAD único hoje, não é? Não terão mais alíquota imposto em cima de fornecimento de gás, fornecimento de energia, não é? De esgoto, de água. Então, houve ganhos enormes. E hoje você tem uma alíquota que ela tem um teto, que hoje o Ministério pensa que será em torno de 26,5%. E criamos o gatilho, ou seja, toda vez que essa alíquota passar ou quiser passar desse teto de 26,5%, você tem uma certa compensação. Ou seja, quem iria pagar mais, paga menos, quem iria pagar menos, paga mais. Para que você tenha pelo menos um equilíbrio e você hoje não comece pagando 26,5% e amanhã termine pagando 30%, 32% de alíquota. Então, alguns setores como o seu, teve aumento de imposto? Teve. Porque você não tem como fazer, nem o presidente Bolsonaro faria isso, uma reforma tributária sem que você aumente a carga tributária de um outro setor. Claro, isso é segredo do fracasso, você querer agradar todo mundo. Você não adianta. Então, a reforma dos sonhos? Não, a reforma dos sonhos é aquela reforma que você diz assim, olha, conseguimos com essa reforma baixar todos os impostos. Reduzimos a metade. Essa é a reforma dos sonhos que ninguém e nenhum país do mundo conseguiu fazer. Mas aí você tem que reduzir o tamanho do Estado, que é algo que é dificílimo, porque ninguém quer... O judiciário brasileiro custa muito caro, ninguém quer reduzir privilégio. Né? Por isso, você tem 5.800 municípios no Brasil que a metade não tem renda própria para viver. A mãe de todas as reformas, tão ou mais importante que a reforma previdenciária que houve no governo Bolsonaro, quanto essa reforma tributária que houve agora no governo Lula, é nós fazermos a reforma da máquina pública. Nós não conseguimos, o povo já não suporta mais carregar o peso da máquina pública. Esta ideia de que funcionário público tem emprego ad eterno, que ele não pode ser demitido, não é? Muito ruim. É muito ruim. Isso serviu dentro de um entendimento numa época que era para blindar o servidor público, não é? De alguns caprichos do agente político. Então, você estava saindo de um processo em que você não tinha uma democracia consolidada. Exatamente. Então foi um tempo. Hoje já não cabe mais isso, não é? Até com os órgãos reguladores que você tem hoje. Então, isso já não cabe mais. Então, você precisa fazer essa reforma, aonde você diminua a máquina pública sem deixá-la ser eficiente. E é possível isso? É possível. Aí eu digo que não é possível num governo progressista e de esquerda, porque eles entendem que quanto maior o Estado, melhor é para a nossa população, certo? Você vai ter que ter aí um governo de centro-direita, não é? Que seja liberal,
para que você faça esse movimento, sem esperança de nós termos diminuição da máquina pública nesse atual governo. Ô, Tony, vamos entrar num tema que eu sei que é um pouco espinhoso para você, mas eu tenho certeza que você, com a transparência que você tem, claro, você vai explicar para quem está nos assistindo aqui, sim, que eu acho que é importante. Você se colocou como pré-candidato, sim, né, pelo MDB. Eu tive com você até algumas vezes sim, aqui. verdade. Acompanhava a pesquisa, via que a sua campanha estava indo bem, sim, que você, mesmo não tendo nunca sido candidato majoritário, nenhuma pesquisa que eu fazia você tinha menos de 5%, 6%. E muito desconhecido ainda da população, sim, né? Então você tinha um espaço para crescer. Se ia ganhar, se não ia ganhar, claro, aí a eleição a gente não tem como, enfim, é o imponderável. E eu sei que você foi forçado a desistir da sua pré-campanha. Sim. Eu queria que você contasse um pouco como se deu isso, Tá, até a gente chegar na questão de você decidir pelo apoio ao Eduardo Paes. tá bom. Né? Ok. Assim, porque eu acho que é importante, até para quem é seu eleitor, Tá. para quem não é e te Tá conhece, bom. te admira, para poder conhecer um pouco essa história. Tá né? bom. Muito bem. Essa história, ela começa quando houve a abertura da janela de filiações partidárias. Para quem não sabe, faltando 6 meses para todo o fim de cada legislatura, abre-se uma janela para que o político troque ou não troque de partido. Durante os 3 anos e meio de mandato, a ele é imposto esse respeito, essa fidelidade partidária, ok? Faltando 6 meses, abre essa janela e ele começa a pensar para onde ele vai. O meu melhor caminho, o mais cômodo para mim, era sair do PSC e ir para, primeira vez, disputar uma eleição no partido do ex-presidente Bolsonaro, ok? No PL. Seria a melhor opção para mim. Por que eu não fiz? Porque eu sabia que no PL eu não teria a chance de realizar um sonho, que é contribuir para a minha cidade, me dando como uma das alternativas para a sucessão do Eduardo Paes. Pois bem, então eu fui para o MDB. Apertei a mão do Washington Reis, não é? Prefeito Washington Reis, por quem eu tenho um profundo carinho, respeito, e ficou tudo acertado. Presidente nacional e pré-campanha na rua. Talvez eu tenha sido, de todos que hoje são pré-candidatos, o primeiro a se lançar. Foi lá Sim. no ano passado. Isso, eu comecei a fazer pesquisa no ano passado, não é? E fui andando. Muito bem. Até que a gente esbarrou em 2 problemas. Aliás, em um único problema, que foi o PL. Como em São Paulo o MDB é cabeça de chapa e o PL ofereceu em um acordo político o vice, eles estavam exigindo do MDB uma reciprocidade aqui no estado, tá certo? Ou seja, o MDB ofereceria o vice e apoiaria o cabeça de chapa do PL. A partir daí, eu entendia que faz parte, não é, dessa própria engrenagem política. Eu não sou menino, eu não vou ficar agora magoadinho. Mas o que me entristeceu nesse processo todo foi eu perceber que deliberadamente a turma do PL, não é? E aí eu faço questão de citar, porque quando você está movido pela verdade, você cita, né? Nomes, assim, sem nenhum problema. A turma do PL entendia que a minha candidatura não era boa nesse processo. Fui até o senador Flávio, e aí eu disse assim: Flávio, deixa eu te falar aqui uma coisa. Você acha que o Eduardo é freixo? Não é, amigo. Quando retirarem a minha candidatura, que era uma candidatura
muito vinculada a 30% da população carioca, que é a comunidade cristã evangélica, quando você retirar essa minha candidatura, o voto desse eleitorado fica solto. E não pense você que esse eleitorado virá para o delegado Ramagem automaticamente, porque não virá. Por quê? Porque o Eduardo fala com esse eleitorado também. Sempre falou. E eu disse o seguinte para ele: olha, eu não sei se você sabe, mas nós temos pesquisa onde quase 50% dos eleitores do seu pai votam no Eduardo. É 43%, 44%. Então, eu entendo que eu contribuo, tá certo? Aí eu percebi que não, que eles queriam que eu tirasse a minha candidatura. O que me entristeceu foi que nunca me chamaram para esta rodada de negociações. Puxa, o candidato era eu. O MDB, não, desculpa, isso é meu partido, mas ele não tem voto nessa cidade. Porque o MDB foi palco de tudo que aconteceu de ruim nessa cidade, nesse estado, sem citar nomes. Mas os agentes públicos envolvidos nas mais diversas corrupções eram do MDB. Lamentavelmente, a despeito de eu respeitar cada um deles, tá? Sim. Não é? Mas fato. Então, eu estava ali, não é? Sempre ali aparecendo com 5, 6, 7, 8%, eram pessoas que confiavam em mim. Então, eu entendia, por que eu não posso sentar, por que eu não posso ali conversar? Eu não quero ser vice de ninguém, não. Deixa, eu só quero ser respeitado. O que eu fiz? Chamei o senador Flávio, deputado Altineu, delegado Ramagem, chamei por último o senador Portinho, em que pese ele não ter responsabilidade nenhuma, porque eu o chamei faltando uma semana para essa decisão que eu acabei tomando de apoiar o Eduardo Paes. E aí eu vou explicar por quê. E aí eu disse a eles, senador Flávio Bolsonaro, delegado Ramagem e o meu amigo Altineu Cortes. Disse a eles o seguinte: gente, me dê pelo menos uma saída honrosa. Chame a imprensa, Flávio do lado, Altineu do outro, Ramagem, tá? Se o presidente Bolsonaro puder estar. Ah, tá, porque eu fui até o presidente Bolsonaro também. Pedi essa saída honrosa. Cara, passou 45 dias, eles não me deram essa saída honrosa. E a saída honrosa, você sabe qual era? Não é me devolver tudo que eu gastei durante pré-campanha. Não, nada disso não. E não era cargo também que eu estava pedindo, não. E nem ser vice. A saída honrosa era: reúne a imprensa, Flávio, Altineu, Ramagem, e eu, com a minha boca, eu declino da minha candidatura publicamente e digo: olha, eu estou saindo do processo para apoiar o Ramagem, por entender de que Ramagem... Eu iria fazer esse movimento, certo? Apesar de eu entender de que Ramagem lhe falta bagagem e experiência para ser prefeito da cidade. Ele ficou os últimos anos fora da cidade, não é? Ele não conhece a máquina pública, certo? Eu nem sei se tem um programa de governo claro, pronto ainda. Mas eu iria fazer aquilo até porque eu sou de direita, não é? Eu sou um conservador. Pois bem, 45 dias, nada. Nesse processo, meu pai morre, né? Aos 71 anos de idade, aquilo me rebenta por dentro. E no dia do funeral de papai, quem é que aparece lá? Eduardo Paes. Rapaz, quando eu vi Eduardo lá, eu falei: meu Deus do céu, o que ele está fazendo aqui? E Eduardo foi de uma gentileza, foi de uma elegância. E eu passei o microfone para ele. Ele é o prefeito da cidade. Claro. E ele disse o seguinte: olha, talvez vocês estejam estranhando eu estar aqui. Mas nesse momento de dor, porque eu já perdi meu pai, cessa-se os debates e as divergências políticas. E ele foi de uma gentileza, ele foi de uma elegância, ele foi de uma doçura naquele momento que eu não esperava. Ali ele já me desarmou. 2 dias depois, Eduardo me liga e diz: e aí, tudo bem? Como é que tá tua mãe? Pá. E não toca nada de política, nada de política.
ele consegue o telefone da minha mãe e liga para minha mãe. Dona Fátima, tudo bem? E tá. Então ele começa a fazer esses gestos, não é? Que são gestos significativos. Para qualquer um, né? Aí alguém diz, mas ele fez porque ele é malandro, ele fez porque... Não importa. Ele fez o gesto. O fato é que o outro lado não fez. Não fez gesto nenhum, tá certo? Mas tudo bem. Vamos lá. E aí, naquele momento, o Eduardo me liga, aliás, manda um emissário falar comigo, porque ele não queria falar. E ele disse, olha, eu não quero falar com ele, porque como o pai dele morreu, ele pode pensar que eu fui lá por conta disso. Aí ele manda, né, o emissário querendo falar comigo. E eu vou lá falar com ele. Quando eu vou lá falar com ele, ele me faz esse convite. Cara, vem pra cá, vamos juntos. E ele me mostra uma pesquisa dizendo o seguinte, olha, quando o seu eleitor, quando pergunta na pesquisa para o seu eleitor qual é a segunda opção de voto dele, certo? Quase que a metade vota em mim. Portanto, se você vier, eu levo essa, palavras dele, no primeiro turno. Vai dar para levar. Vamos lá e tá. Aí eu falei assim, Eduardo, como é que eu vou te apoiar, cara? Eu te bati pra caramba, bati na tua gestão e tá. E daí ele falou assim, mas quem é que diz que você não pode continuar fazendo a crítica? Faz a crítica, mas faz a crítica pra mim agora e tá. Eu disse, tá bom, aqui, vamos embora fazer o seguinte, para iniciar, você consegue fazer uma campanha sem atacar Bolsonaro? Falei, não, mas foi ele que me atacou, pô. Eu falei, não, eu sei, tudo bem. Mas você consegue não revidar o ataque? Tá, consigo. Tá bom, consigo. Falei, então ótimo. Segundo, cara, você não pode ter um vice do PT. Não dá pra mim. Se você botar um vice do PT, eu saio fora, tá certo? Quem sou eu pra te impor vice? Longe de mim. Só tô combinando com você aqui o seguinte, botou um vice do PT, o Tony sai fora. Tá bom? Ele falou, não, tudo bem, tá. Quero colocar claro que ele não me garantiu nada, tá? Ele só disse, ele só entendeu que se ele botar um vice do PT, o Otônio sai fora. Você não tem condições políticas de apoiar. Eu não tenho condições políticas de apoiar. Beleza. E aí eu fui apresentar a ele algumas pautas daquilo que seria o meu programa de governo. E ele foi recebendo algumas delas. Uma ele disse, olha, aqui não dá, mas a grande maioria, certo? Ele recebeu, principalmente a pauta daquilo que eu entendo que deve ser o papel da Guarda Municipal na segurança da nossa população. E, inclusive, o armamento da Guarda, tá certo? Então, tudo isso ele recebeu. E a valorização também dos nossos guardas municipais, ele recebeu também. Então, a partir daquele momento que nós tivemos esse entendimento, Beto, eu fiquei muito tranquilo em apoiar o Eduardo, tá certo? Aí alguém diz, aí a minha assessoria mesmo fez a crítica a mim, não é? E eu gostei quando um assessor meu falou assim, você entrega à vista e recebe a prazo, não é? Por que ele disse isso? Porque eu me entrego muito. É ou eu sou ou eu não sou. Mas eu acho que isso é o que o faz um político transparente e um político que começou tendo 8 mil votos elegendo vereador, depois teve quase 120 para deputado federal e depois quase 160. Você pode sem rede social nenhuma. Você pode me criticar pelas minhas posições. Todo mundo sabe o lado que você tá. Mas você só não pode dizer que eu estou iludindo o meu eleitorado ou a população, como dizia Leonel Brizola, cocheando no alambrado. Eu não fico cocheando no alambrado, certo? Quando foi para criticar o Eduardo, eu fiz críticas ácidas, tá certo? Agora, quando foi para ter a humildade de entender que esse cara, não é o melhor que nós temos hoje para a cidade, o que nós estamos elegendo agora? Nós não estamos elegendo o cara do Bolsonaro ou o cara do Lula, tá certo? Que é até importante que a gente coloque isso muito claro. Eu sei que eu vou apanhar pra caramba, porque vão fazer cortezinho aqui do nosso, não é, aqui desse seu podcast, que é assistido pra caramba. Cara, pra quem Lula pediu voto na última eleição de prefeitura do Rio de Janeiro? Foi pro Eduardo? Não, foi pra Benedita da Silva. Sim.
Portanto, Eduardo nunca foi o candidato do Lula. E quem apoiou o Eduardo na última eleição, inclusive dando vice, foi o PL. Sim. Aliás, quem disse que Eduardo era um grande gestor foi Bolsonaro. É. Quem hipotecou apoio público a Eduardo Paes, e tem vídeos aí, foi Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro. Então, a gente não pode, porque estamos em lados opostos, certo? Ligar o triturador de reputação, tanto que as minhas críticas ao Eduardo sempre foram no campo político. É, sim. Tá Como certo? tem que ser, né? O que não pode ser agora é essa política do Deus está comigo e o diabo está do outro lado. É uma guerra entre Deus e o diabo. Tudo que é meu aliado é divino. O que é contra mim é diabólico. Isso não pode acontecer. Sim. Tá certo? Então, a despeito de todas as críticas que eu sempre fiz ao governo Eduardo Paes, a partir do momento que ele abraça o que está no meu, ou o que estava no meu programa de governo, não é? E aí eu tenho uma frase que eu digo, eu fico onde eu sou celebrado e não tolerado. Exatamente. Se eu estou hoje apoiando o Eduardo, é porque a direita bolsonarista, o PL e seus afiliados, não é? Essas figuras que eu já citei aqui, entendi o seguinte: bem, para que eu vou dar honra pro Ottoni ir numa coletiva de imprensa como se ele fosse alguém e aí dissesse eu estou apoiando agora, eu estou hipotecando. Não, o Ottoni não tem para onde ir. Ou ele fica aqui ou ele não fica. Mas para lá ele não vai. E eu fui. E eu fui por quê? Porque o que nós estamos, e era isso que eu ia falar, o que nós estamos para escolher neste ano é o síndico da cidade. Não é quem Bolsonaro gosta, quem Lula gosta. Sim. É o síndico da... Por quê? Não, mas só que Lula gosta do Eduardo, então eu não posso gostar. Então Lula gosta de feijoada, eu não posso comer feijoada. É. Lula gosta de angu à baiana e eu não posso comer o que é angu à baiana? Dane-se! Se Lula gosta do Eduardo. Eu não sou Lula e eu não sou PT. Mas eu sou Rio de Janeiro, eu sou carioca. Eu vejo um erro não digo na direita, porque eu me considero de direita também, nos bolsonaristas, um erro muito grande de avaliação do quadro. É o que você está dizendo. O fato do sujeito ser Bolsonaro não significa que ele automaticamente tem que escolher para prefeito de uma cidade alguém que é amigo do Bolsonaro, porque não necessariamente será o melhor gerente para a cidade, o melhor gestor para a cidade. Até porque você já viu nessas últimas eleições que, a despeito de Bolsonaro ser um cara correto e ser um cara honesto, ele não teve dedo bom aqui na cidade do Rio de Janeiro. Sim. Certo? E nem no estado do Rio de Janeiro. É só você olhar para os últimos indicados dele e ver o que aconteceu com o estado e o que aconteceu com a cidade. A culpa é dele? Não. Mas prova é que ele não é Deus para apontar para o cara mais maravilhoso do mundo, e o fato dele falar que é fulano significa que fulano será o melhor gestor para a cidade. Por exemplo, o fato do Ramagem ter feito o lançamento da sua pré-candidatura num ambiente tocado pela milícia, numa quadra de samba da Mocidade Independente de Padre Miguel. Que o bicheiro é o patrono. Que o bicheiro é o patrono. E aí? Dá pra gente falar que agora o bolsonarismo caminha com a milícia? Não, claro que não. Ou que caminha com o jogo do bicho? Claro que não. Mas erraram no ambiente de lançamento de campanha. Não dá para um cara que é delegado da Polícia Federal fazer o pré-lançamento de uma campanha dele numa quadra de escola de samba, meu irmão. Você tá coberto de razão. O cara errou e errou muito. Você poderia fazer, eu poderia fazer, ele não pode. Ele não pode, ele é um delegado da Polícia Federal, certo? E outra coisa, nem o ex-presidente Bolsonaro podia estar ali. Aquilo é muito ruim, aquela imagem é muito ruim.
tá certo? E alimenta quem não gosta deles. Sim. Não é? E que fica batendo por conta desses moles aí que dão. Rapaz, olha só. Se eu não achasse que eu era o melhor para a cidade, eu não era candidato. Sim. Eu não era candidato. Então, qual foi a minha leitura? Eu sou o melhor para a cidade. Eu sou melhor que Eduardo Paes, eu sou melhor que Ramagem, eu sou melhor do que o Marcelinho Queiroz, eu sou melhor do que o Rodrigo Amorim. Eu entendia. Eu entendia isso. Eu acompanhava a sua campanha pelas redes sociais, eu via você fazendo uma coisa, por exemplo, que eu não vejo Ramagem fazer. Eu via você na Maré, eu via você em Acari, eu via você em Senador Camará, eu via você em Santa Cruz. Eu via você indo ver os problemas da cidade em loco. Mas aí eu queria só aqui falar, só aqui concluindo essa minha linha aqui de raciocínio. Eu entendia, e sem nenhuma arrogância, tá? Pelo amor de Deus, que eu era o melhor para a cidade, senão eu não era candidato, ok? Muito bem. Agora que eu não sou candidato, eu tenho que ver, eu não sou candidato. E eu sou um político. Eu preciso, então, dizer para a minha cidade, na minha opinião, já que eu não sou candidato, já que retiraram a minha candidatura, eu fui retirado do processo, então eu tenho que dizer qual é o melhor na minha opinião. E aí, o que é o melhor? É o que eu acho? É o que Bolsonaro acha? É o que Lula... Não! É o melhor para minha cidade. Eu preciso eleger alguém que saiba tocar a máquina pública complexa que você entende. Você é um dos caras que mais entendem do que é a complexidade da máquina pública da cidade do Rio de Janeiro. Não é para amador. Quantas vezes que eu vim aqui buscar aula com você para entender o que é a máquina pública, não é? Ou seja, eu preciso ter alguém que entenda o que é a máquina pública, que seja um tocador de obra, que consiga ser um grande gestor e montar um grande time de secretários que vão tocar as mais variadas pastas da cidade. E me desculpe, eu não vejo outro candidato mais habilitado, a despeito de todas as críticas que eu tenha feito, tá certo? Do que, nesse momento, o Eduardo. Mas também, certo? Se você não tivesse críticas ao Eduardo, você não tinha se lançado pré-candidato. Você ia apoiar ele diretamente. Eu posso falar uma coisa clara aqui? Eu não vou casar com o Eduardo, não, irmão. Não vou casar com o Eduardo. Pelo amor de Deus. Gosto de mulher e eu já tenho a minha. Não é casamento que eu estou propondo a ele, não. Eu estou propondo a ele uma parceria política que ele humildemente acatou e aceitou as minhas críticas, as minhas sugestões que estavam no meu programa de governo. Sim. E outra coisa, Eduardo, vamos para ser aqui pragmáticos também? Vamos para ser aqui pragmáticos? Pô, Bethlen, Eduardo vai ser reeleito. E alguém tem que estar do outro lado, pô. Sim. Algum conservador tem que estar lá. Exatamente. Alguém de direita tem que estar lá. Aí você fala, não, mas Eduardo, ele é o cara da esquerda. Não, você pode dizer que ele é o cara que Lula apoia. Agora, chamar Eduardo de esquerdista... Há pouco tempo eu vi o Freixo falando isso. O Freixo dizendo, Eduardo nunca foi de esquerda. E é verdade. Eu tive aqui, alguns meses atrás, veio aqui o Quaquá, que é um vice-presidente nacional do PT, e disse claramente, a nossa aliança com o Eduardo é uma aliança tática. O Eduardo não pensa igual a nós. Isso. O Eduardo não é um cara de esquerda. A nossa aliança com ele é uma aliança tática. Pragmática. Nós entendemos que nós precisamos de um nome forte para poder disputar a eleição aqui no Rio de Janeiro. Agora, nós não temos nome. Então, assim, porque nós temos do outro lado o bolsonarismo, coisa e tal, não sei o quê, mas ele deixou claro que o Eduardo não é um cara de esquerda. Claro. E outra coisa, Eduardo pensa o que eu penso? Não. Eu penso o que ele pensa? Não. Mas a política, ela é uma convergência de possibilidades. O radicalismo, ele não perdura por muito tempo na vida política. Por quê? Porque o radicalismo, ele não contempla o diálogo. Sim. Só eu que estou certo e o tempo todo eu estou certo. Mas espera lá, será que não dá para fazermos uma autocrítica também? Pro lado de cá, tá certo? Será que não dá para a gente falar assim, opa, peraí, por que eu tô sempre certo? Por exemplo, deixa eu citar, você falou que eu sou um cara polêmico. Não, mas eu não sou um cara polêmico. Eu sou um cara que celebra a verdade. Transparente. As pessoas... E eu falo a verdade.
e às vezes machuca, fere aqueles que são mais sensíveis, tá certo? Nós temos que parar de achar que o ex-presidente Bolsonaro, a quem eu respeito, tem o poder de santificar quem quer que seja e demonizar da noite pro dia. Peraí, os ministros do Supremo Tribunal Federal são tudo uns demônios. Mas o presidente Bolsonaro ia lá e se abraçava, beijava, jantava. E aí? Eles são tudo demônios e tá. Então por que o presidente Bolsonaro, na época que estava no poder, não nos livrou desses demônios? Porque a Globo é o canal do capeta. Então por que o presidente Bolsonaro renovou a concessão da Globo? Ok? Por quê? Porque os partidos são tudo corruptos, então nós vamos criar. Então por que o presidente Bolsonaro não criou um partido dele, para ele? Tinha chance para isso. E foi pro PL. O partido que mais sofreu denúncias e mais participou da patifaria de escândalos nesse país, cujo presidente, que hoje, a despeito de eu não ter nada contra ele, mas o passado dele diz uma coisa que o presente diz outra. Apesar de que eu creio que alguém possa se converter. Claro. Claro. Não é isso, o ser humano muda. Sim. Tá certo? Agora, ninguém questiona isso. Certo? Hoje o deputado Valdemar, não é? Hoje o presidente Valdemar é um grande patriota. É um cara honestíssimo. É um cara... Por que ele é? Porque Bolsonaro falou que ele é. Você falou duas coisas. Ninguém questiona, ninguém pergunta. Então, eu tenho muito medo, muito receio desta falta de senso crítico. Porque eu posso divergir da minha mulher, cara. Eu posso divergir dos meus filhos. Exatamente. Eu posso divergir do meu pastor, do meu padre. Agora, eu não posso divergir do que Bolsonaro pensa. Que loucura é essa, gente? Eu não concordo com esse negócio. E eu acho que você falou duas coisas muito importantes aí que eu queria pontuar. Primeiro é o seguinte, eu particularmente desconfio muito de alguém que está na política, é político e nega a política. Porque a política, não sei o quê, porque a política é um horror, os partidos são... Não, você está na política. Como é que você nega a política? O que você tem que fazer é, com o seu esforço pessoal, buscar melhorar a política. Claro. Você não pode negar a política. Não. Né? Então, assim... Você não pode reinventar a roda. Exatamente. E apesar de você ter suas convicções pessoais, como você as tem de forma muito firme e contundente, você precisa saber conviver com o diferente. Até porque você, como deputado, você é um 513 avos do Congresso. Se você não conversar com os diferentes, você não vai conseguir que as suas ideias proliferem em momento algum. Se as pessoas me verem conversando com Quaquá, Jandira Fegali, Glauber, elas vão infartar. Aí é que você chamar de traidor, como eu sou chamado agora. Ottoni é traidor. Vem cá, traidor por quê? Vem cá, eu posso falar com essa câmera aqui? Por que eu sou traidor? Vamos lá, vamos parar com essa palhaçada. Por que eu sou traidor? 4 anos do governo Bolsonaro, eu não fiz uma indicação para órgão nenhum do governo federal. Nenhum. Portanto, a minha aliança com o presidente Bolsonaro nunca foi aliança de troca fisiológica. Nunca foi. Foi de ideais. E você o defendeu tanto que perdeu suas redes sociais. Eu fui o que mais sofreu por conta desta defesa. E nunca fui protegido, tá? Nunca. Eu fiquei 2 anos sem rede social, sem nenhum movimento bolsonarista falar isso. Porque o deputado Ottoni teve a Polícia Federal. Ninguém falou isso. Por quê? Porque o Ottoni sempre foi um ser fora da caixinha deles. Tá certo? Certo? Meu irmão, eu nunca fui do PSL. Eu era PSC.
Hoje é PL, eu sou MDB. O que me une ao presidente Bolsonaro é que eu acho que ele é um cara sério, que ele é um cara que pensa o país, que ele é um cara que quer o melhor para essa nação. Agora, não me venha colocar na senzala ideológica do que os bolsonaristas pensam. Não vem. Os meus antepassados vieram de lá, foram escravizados. Eu não sei se é trauma de senzala que a gente tem, mas, meu irmão, não vem tentando senzalar o preto aqui, não. Eu não tenho relação subalterna com ninguém. Por isso é que eu não admiti, ao hipotecar meu apoio ao Eduardo Paes, o senador Flávio Bolsonaro dá uma entrevista para Berenice Seara, dizendo, agora o Ottoni tem que se explicar com a igreja. Por que se explicar com a igreja? Eu estou em pecado? Qual o pecado que você Eu profanei o sangue da aliança? Eu ridicularizei o nome do meu Cristo? É porque há tanta arrogância no bolsonarismo radical, porque eu me considero bolsonarista, mas há tanta arrogância que eles acham que qualquer apoio que não seja o apoio que Bolsonaro esteja dando, você está em pecado. É impressionante. Olha, desculpe, eu sei que isso aqui vai ser cortado, mas eu vou falar. A igreja não é de Bolsonaro, não é de Lula, não é do PT, não é do PL. A igreja é de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pertence nem a bispo, nem a pastor e nem a apóstolo. Pertence ao Senhor. Então, chega de bezerros de ouro na igreja. Chega de se gritar mito dentro do templo. Chega. Vamos trazer a igreja para onde ela tem que estar. Quem é o presidente hoje? É Lula. Vamos orar pelo Lula. Ah, mas eu não gosto dele. Problema. A Bíblia manda honrar pai e mãe. O seu pai pode ser bêbado. Seu pai pode ser cheirador de cocaína. Pode bater na tua mãe. A Bíblia diz, honra ele. Portanto, existem ordenanças bíblicas que nós não podemos negociar porque a gente não gosta daquela pessoa. Então, eu oro pelo Lula. Aliás, se eu já orava pelo Bolsonaro, eu oro muito mais pelo Lula. Muito mais. Deus guarda esse cara, pelo amor de Deus, liberta ele. Daí vai. Por quê? Porque eu preciso... A Bíblia diz, orai pelas vossas autoridades para que tenhamos dias de paz. É isso. Cara, tem gente da igreja, meus irmãos, que quando eu digo que nós temos que orar por esse governo, o cara diz para mim assim, eu jamais vou orar pelo Lula. Eu tenho ódio desse cara. Eu queria que Deus matasse esse homem. Gente! Quer dizer que assim como eu ouvi também, quando o presidente Bolsonaro perdeu a eleição, um presbítero da igreja olhar para mim e falar assim, deputado, um presbítero, não é um neófito. E o cara fala assim, deputado, o que será de nós agora, da igreja, com Lula no poder? Eu falei, meu irmão, a igreja continua sendo igreja, irmão. Quem guarda ela é o Senhor. Não é Lula, não é Bolsonaro, é o Senhor. Então eu acho que está na hora de nós fazermos uma desintoxicação. Não da figura de Bolsonaro, não do homem Bolsonaro que eu respeito, mas desse radicalismo que se instalou a despeito de tudo que a esquerda já fez. Das quebradeiras, dos financiamentos de grupos radicais, a despeito de tudo isso. Mas a direita não pode fazer a mesma coisa? Não, o que não pode. Não pode. Fake news, deixa com a esquerda. A gente não pode. E tem gente nossa, aliás, nossa não, de lá, que tá fabricando fake news. Que mente. E aí a minha mãezinha pega aquilo ali e acredita e passa pra frente. Exatamente. Agora, Ottoni, eu acho que é muito importante que quem está nos assistindo entenda que existe uma diferença numa eleição que é nacional, e aí eu quero falar isso até para corroborar a tua posição aqui. Uma eleição nacional, você dizer o seguinte, vou votar num deputado apoiado pelo Bolsonaro, que tem afinidade com Bolsonaro.
tem sentido. Claro Por quê? que tem. Porque o presidente vai se eleger. Precisa de e governabilidade. Pra ele impor aquelas ideias, ele precisa ter senadores e deputados que sejam alinhados com ele. Numa eleição municipal, numa eleição para prefeito, isso não existe. Você está escolhendo um síndico da cidade. Você tem que escolher quem vai, dentro dos seus princípios, Sim. ser o melhor gestor para implementar as políticas públicas municipais, locais. Vai cuidar da sua escola, vai cuidar da manutenção da sua praça, vai cuidar do seu posto de saúde, vai cuidar do trânsito, vai cuidar do transporte, enfim, vai cuidar do funcionamento da cidade. Você quer ver o que não me faria, conservador que sou, apoiar o Eduardo Paes? Se ele tivesse uma política educacional, por exemplo, não é? De dar vantagens ou patrocinar ideologia de gênero em nossas escolas públicas. Não tem. Teve um caso aí de uma tal de Eguinha Pocotó. O que ele fez? Pediu perdão à população dessa companhia teatral, pediu o dinheiro de volta e fez a substituição, ou então chamou a atenção da própria diretora daquela escola local. Tá certo? Ele é pai. Ele sabe qual é o dano disso, a despeito de se respeitar cada opção sexual de cada uma pessoa. E é o que ele fez. Certo? Mas não é lugar de discutir na escola. Eduardo Paes. Mas ele já patrocinou o Orgulho Gay. Mas patrocina a Marcha para Jesus. Ou seja, qualquer evento de grande vulto na cidade tem ali o patrocínio do Eduardo. Seja um evento que eu não goste, ou seja um evento que eu gosto. Olha só, por exemplo, eu fui contrário ao Eduardo colocar dinheiro no show da Madonna. Agora, por quê? Porque mas eu tenho que admitir. Cada show desse, o que ele coloca de dinheiro volta 10 vezes mais em turismo, em ISS para a cidade, não é? Os hotéis da cidade estão todos lotados. Não, hotéis tudo lotados, tá entendendo? Agora, eu queria esse show? Eu não queria esse show. E um detalhe, eu vejo os bolsonaristas criticando, mas a prefeitura colocou 10 milhões e o governo do estado que é bolsonarista, do PL botou colocou 10 milhões. Também. Botou 10 milhões dizer, também. A gente tem que ser coerente, mas né? só que só criticaram o Eduardo, não é? Eu fiz a crítica a ambas, não é? Não é naquele momento. Então, o Betlin, eu acho o seguinte, voltando aqui para nossa cidade, o que a gente quer para a cidade? Contra fatos, Betlin, não existe argumentos. Cara, a cidade está toda em obra, irmão. Irmão, o que Eduardo está fazendo nessa cidade, da Zona Sul à Zona Norte, da Zona Leste à Zona Oeste da cidade. Eu fiquei impressionado com 3 obras que eu vi recentemente. Eu não tô rodando, eu não sou mais político, então Sim. acaba que eu não tenho essa mas eu tô desenvoltura que você e tem essa em todos os obrigação. lugares. Assim, eu volto e meia, enfim, mas eu fui conhecer o parque de Realengo, queria ver pessoalmente. Fiquei impressionado com aquele parque. Rapaz, olha aquele era um terreno baldio, que era um criador de Aedes aegypti. Cara, eu vou dar aqui a minha mão aqui, a palmatória, tá? Eu sempre critiquei essa fissura que Eduardo tem em fazer parques pela cidade. Rapaz, mas chegando no parque de Realengo, eu tô aqui confessando aqui, porque eu não acho justo eu ter feito uma crítica lá atrás e agora eu não reconhecer. Camarada, a alegria do povo. E você olha aquele parque e você fala assim, cara, o povo merece isso aqui, cara. Tem gente ali, Beto, que não tem condição de ir para um shopping, cara. De ir pra praia. De ir pra praia, irmão. Ou seja, é lazer na veia. É piquenique que o cara pode fazer com segurança. Ali, porque tem guarda municipal, porque tem a polícia militar ali protegendo. Cara, é um Não, e o cara da Zona Sul que reclama
que a praia fica uma baderna, que vem todo mundo. Ele tinha que dar graças a Deus. Esse cara, ele devia achar ao máximo um prefeito que faz investimentos no subúrbio do Rio de Janeiro, no subúrbio carioca, para que as pessoas possam ter o seu lazer perto de casa. Concordo, verdade. Verdade. Então, esse cara, a despeito de todas as críticas que possamos ter, e eu continuo tendo algumas, tá certo? E tô expondo isso a ele, e ele com muita humildade ouve, mas é hoje o melhor síndico que nós temos para a cidade do Rio de Janeiro. Por último, e eu preciso ter muita coragem para fazer esta análise aqui com você também, porque eu sei que vão me dilacerar. Eu não quero que a minha cidade sirva de palco de guerra política. Eu não quero. Hoje, nem o Cláudio Castro, que é do PL, nem o Tarcísio, que é do republicano, mas é bolsonarista, podem ser vistos em um evento de entregas de equipamentos se o presidente atual da República estiver presente, que é Lula. Não pode. Não pode cumprimentar, não pode sentar na mesa ou à mesa para dialogar, não pode nada disso. Por quê? Porque senão eles serão vistos como traidores. Traidores. Como que o presidente, como que um governador de um estado importante como São Paulo e como o Rio de Janeiro não vai dialogar com o presidente da nação? Ridículo isso, né? O Rio de Janeiro está afundado em dívidas e só quem pode libertar o Rio dessas dívidas é a União. E aí eu vou transformar o meu estado num palco de guerra política. Este é o meu medo da eleição de ramagem. Tá certo? Ou seja, nós teremos um prefeito que será proibido de dialogar com o governo federal. Esse mesmo governo federal que eu não concordo, que eu sou oposição veemente, é só me acompanhar, tá certo? Esse mesmo governo federal que colocou aqui mais de 5 bilhões de reais. Por isso que Eduardo está fazendo essas obras todas. Além desses empréstimos, 5 bilhões de reais do governo federal, na veia. Mas o Eduardo tem essa virtude. Você veja, o governador Cláudio Castro, ele nitidamente, ele tem um candidato dele que é o Ramagem. O candidato do governador Cláudio Castro é o Ramagem. Ele apoia um dos padrinhos da candidatura do Ramagem. O Eduardo Paes não se furta a conversar com o Cláudio. Sim. Até li no jornal esses dias que estavam fazendo um jantar na casa dele para o Cláudio, para o Bacelar, que também tem uma candidatura de oposição do Eduardo Paes, que é o Rodrigo Amorim. Sim. É o candidato do Bacelar. Ou seja, essa é o que você disse. Quando você senta, na campanha, você pode defender suas posições e radicalizar na política, discutir, ser mais duro. Quando você senta o bumbum na cadeira de prefeito, de governador, você tem que dialogar. Você tem que pensar na cidade. Você tem que pensar no estado. Você não é só governador ou prefeito... De quem votou em você. De quem votou em você. Você tem que ouvir todo mundo. Ontem eu tive lá na prefeitura porque eu tinha uma agenda lá com o Eduardo Paes. Aí ele estava saindo de uma reunião com a Jandira Fegali e a turma do PCdoB, e aí ele riu, porque ele falou, rapaz, eu tô saindo de um ponto, de um extremo para outro extremo, agora eu vou ter uma reunião com um cara de direita, conservador e evangélico, que é o Ottoni, tá certo? Então essa capacidade de diálogo de Eduardo é que me fez estar com ele hoje, tá certo? Porque eu tô cansado, cara, de qualquer movimento meu que não esteja nessa caixinha do que os caras pensam que tem que estar. Eu sou chamado de corrupto, eu sou chamado de traidor, rapaz, eu tô cansado disso. Aí você me perguntaria, você se sente bolsonarista? Vamos fazer o seguinte, primeira vez que eu estou falando isso aqui. Não me chame mais de o cara bolsonarista, eu apoio o Bolsonaro. Eu sou Bolsonaro.
tá? Se ele vier candidato a presidente da República de novo, eu sou Bolsonaro. Eu voto em Bolsonaro. Mas não me taxem mais assim, certo? Por quê? Porque eu tenho vida própria. Eu tenho luz própria. Eu tenho consciência própria. Mas isso aqui incomoda o outro lado. É isso. Isso aqui incomoda. Entendeu? Então, Então, você gera exatamente esse incômodo. Como você é uma pessoa que foi leal ao longo desse tempo inteiro ao Bolsonaro, pagou um preço caro por isso, eu sei que você perdeu todas as suas redes sociais até por defendê-lo em alguns momentos, mas você tem a capacidade de fazer ter senso crítico para algumas coisas que você considera que são equivocadas. Claro! E isso gera muita insatisfação. Por exemplo, isso eu já te disse né? Quando eu disse para o povo brasileiro, saiam da porta dos quartéis, vocês serão presos e não haverá ninguém que possa defendê-los. Por que eu disse isso? Porque eu tinha saído da casa do presidente Bolsonaro, do Palácio Alvorada, e eu sabia que não ia ter nada. Só que eu sabia também que não haveria coragem deles de dizer para o povo isso. Eu disse à época eu disse, presidente, se o senhor não falar, o senhor vai sair pequeno, o senhor vai sair menor, o senhor tem que falar, mas ele estava muito debilitado naquele momento e eu até entendo o momento em que ele estava. Então eu me senti na obrigação de, mesmo tomando porrada, mesmo sendo criticado e chamado de traidor, dizer pro meu povo, profetizou, né? Dizer pro meu povo o que ia acontecer, e foi o que aconteceu. Quando o presidente pegou o avião para ir embora, sem dar satisfação, eu dei uma entrevista dizendo que esse ato era um ato de covardia, que ele não podia fazer isso, sem antes pelo menos dizer pro seu povo alguma coisa, pro seu povo que acreditou nele, entendendo? Então, eu sempre fiz essas críticas, não por querer atacar o presidente da República, nunca, mas para dizer o que o entorno bajulador dele não tinha coragem de dizer. Por exemplo, daqui a pouco eu estou vendo uma reportagem falando sobre os presos lá do dia 8 e uma reportagem do presidente Bolsonaro andando de jet ski em Angra. Eu sei quem é que tá ali do lado dele, peguei o telefone e liguei. Falei, gente, pelo amor de Deus, se o presidente Bolsonaro quiser andar de jet ski, não deixa filmar. Vai para algum lugar. Mas por que não? Falei, porque tem gente presa, caramba! Quem tá preso do dia 8 tá preso porque votou nele. Tá preso porque deu uma neurose e achou que se ele não conseguiu, eles iriam conseguir. Olha que loucura, sem arma, sem nada. Apaixonados. O que tinha mais próximo de um tanque naquele dia era o carro da pipoca. É exatamente isso. Gente apaixonada por ele. E não duvide, alguns ali davam a vida por ele. Então, eu não posso andar de jet ski, churrasquinho, enquanto que um brasileiro desse tiver preso, cara. Será que ninguém pensa nisso? Aí eu vou ser chamado de traidor de novo, porque eu tô dando esse conselho? As pessoas não gostam de ver a verdade. Irmão, olha só, a minha religião é Cristo. Não é Bolsonaro. Não é bolsonarismo, e não é Lula, e não é o lulismo. A minha religião é Cristo. É fazer o bem ao outro e falar a verdade. Porque eu aprendi com o meu Cristo que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Se eu um dia critiquei o Eduardo na pessoa jurídica enquanto prefeito, e hoje eu estou com ele, eu tenho que dar satisfação para o meu povo e dizer por que eu fiz essa mudança. E aí eu já expliquei, e aí eu não preciso falar de novo.
Certo é, meu irmão, que a melhor coisa, Bethlen, é você poder deitar no travesseiro, dormir em paz e saber que o que você está fazendo, você não vai amanhã envergonhar seus filhos, seus netos, e eu não vou desonrar a memória do meu falecido pai. Nunca. Quando eu saí do ventre da minha mãe, ela ainda sedada perguntou o sexo. E o médico disse, é homem. Eu sou sujeito homem para assumir os meus erros. Quando eu tê-los, e eu tenho muitos, mas como eles não são públicos, então eu fico para mim, mas eu tenho muitos erros. Agora, toda vez que eu errar no público, eu vou consertar no público e vou assumir os meus erros. Só sei de uma coisa, Eduardo vai ser prefeito dessa cidade novamente e eu queria tranquilizar a todos os conservadores. Eu não vou deixar a esquerda ficar sozinho com o Eduardo. Vai ter um conservador lá para pentelhar o Eduardo. Vai ter um cara de direita lá para pentelhar o Eduardo. Quando a esquerda tentar fazer algum movimento, eu vou, opa, Eduardo, eu volto para lá, hein? Começa a te porrar de novo. E aí? Não, vambora. É política, meu irmão. É política. Então, quem quiser ir ficar, fique, mas não me critique, porque eu não me vendi, eu não saí da minha consciência, daquilo que eu creio, daquilo que eu acredito, continuo sendo um político conservador de direita e estou apoiando um cara que sempre foi de centro, o velho malandrão, sempre de centro, sempre dialogou com a esquerda, sempre dialogou com a direita. Agora, obviamente que enquanto eu estava na oposição, eu queria era empurrá-lo para a esquerda, obviamente. Esse era o meu discurso. Vamos empurrar esse cara aqui para a esquerda, tá certo? Mas, na verdade, é que Eduardo sempre foi um cara de centro, que sempre dialogou com todo mundo, e eu falei, peraí, esse cara vai ser reeleito de novo e não tem ninguém lá do outro lado. Não tem ninguém para vocalizar. Não tem ninguém para vocalizar o que a gente pensa para esse cara, que amanhã pode ser governador do estado. Não, eu não vou deixar esse cara no colo da esquerda. Eu vou estar lá para blindar, para vocalizar aquilo que a direita pensa, aquilo que os conservadores pensam. Meu querido amigo, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara, no meu programa. Obrigado. Olha, o programa foi sensacional, sensacional. Você é um monstro. Você deu aqui um panorama. Acho que esse programa ele entra para a história da política, porque você viveu intensamente um momento político do Brasil muito importante e você expôs aqui de uma forma muito clara, muito transparente. Então, eu queria franquear a palavra aí para vocês poderem se despedir dos nossos telespectadores. Um dia, alguns pastores foram à Índia para evangelizar um dos caras mais maravilhosos que esse mundo já teve, que foi Gandhi. E a história diz que eles foram até Gandhi. Gandhi educadamente recebeu esses pastores e eles tentaram falar de Jesus para Gandhi. Gandhi ouviu com muita educação e, no final, eles perguntaram se Gandhi queria aceitar Jesus como Salvador, ou seja, virar crente evangélico. Gandhi disse assim: eu conheço o vosso Cristo e o respeito e o amo. Eu só não consigo entender o vosso cristianismo. É isso que eu não entendo. Essas palavras de Gandhi, é com elas que eu quero fazer uma rápida analogia e encerrar. Gandhi conseguiu majestosamente dizer: o Cristo eu entendo. O que vocês fazem desta figura é que não está dando para entender. Eu conheço o Bolsonaro e eu entendo esse cara. É um dos caras mais sérios que eu conheci na vida pública, na vida política e mais bem intencionado. Eu só tenho dificuldade de entender o que se transformou o bolsonarismo. Que eu posso te dizer? É infinitamente mais radical do que o próprio Bolsonaro. Bolsonaro não é o que o bolsonarismo se transformou. E é isso. E enquanto o bolsonarismo não entender que política é feita de diálogo,
Ele vai afastar quem decide qualquer eleição, que não são os extremos, é o centro. Sim. É aquele que não pensa ideologicamente, mas é conservador. Mas nós não queremos, nós conservadores, uma direita radical, que acha que Deus está com eles e o diabo está do outro lado. Nós queremos, sim, uma direita que saiba dialogar, que não abra mão dos seus posicionamentos, mas sempre com diálogo. Porque a política não é feita de anjos, nem de um lado e nem do outro. É feita de seres humanos que pensam diferentes e que é bom para a democracia que eles pensem diferentes, mas que eles conseguem ter a coragem e a hombridade e a elegância de sentarem numa mesa e pensarem no país, no estado e no município. Enquanto o bolsonarismo não tiver essa capacidade, ele vai ficar na história e vai passar como todo radicalismo passou, e vai ficar apenas nos livros de história como um movimento que tinha tudo para mudar a história dessa nação, mas porque entendia que Deus só está com eles e que o diabo está do outro lado, não conseguiu dialogar, e a política é feita de diálogo. Olha, eu queria agradecer a você que nos assistiu até agora, e eu disse a vocês, o programa hoje ia ser especial. Então eu queria muito agradecer a você que nos assistiu até o final. Curta, aperta o botão de curtir aí embaixo, é importante para que esse vídeo possa chegar mais longe. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreva. Tá bom, gente? Muito obrigado por o tempo que vocês dispensaram aqui a nós hoje.